Olá, olá, boa noite a todas, boa noite a todos, tudo bem, pessoal? Sejam todas bem-vindas, todos bem-vindos a esta segunda-feira em que a gente estreia, né, um novo programa aqui no nosso perfil. É um programa que me deixa muito feliz, assim, muito satisfeito, porque é um programa que eu quero trazer, né, a colegas que talvez ainda não sejam conhecidos da maioria, mas que têm a sua advocacia, têm a sua força, têm a sua prática. E isso surgiu espontaneamente num cafezinho quando eu estava falando sobre lives e convidados e tal. E uma colega disse, eu queria participar de uma live com o senhor. Ela falou meio que em tom de brincadeira e eu lancei o desafio na hora. Então é o seguinte, a partir desse momento você está desafiado a pensar num assunto e a gente vai fazer uma live aqui. E aí a gente vai estrear esse quadro, esse programa, que é o Protagonistas ao Vivo. Que é o Protagonistas. A gente vai trazer colegas, advogados, que estão aí no dia a dia, na luta diária, e esses colegas vão trazer a sua experiência com temas, e eu disse, mas não pensa tu que tu vai falar pra ficar te entrevistando, pra bater papo, não, tu vai trazer conteúdo, tu vai dar uma aula no nosso perfil, e eu vou estar ali pra te ouvir, pra fazer os apontamentos, pra junto com os colegas também debater contigo, e a gente vai certamente ter um bate-papo profundo aí de direito previdenciário. E a colega prontamente topou. Então eu quero já trazer aqui, sem mais delongas, né? A colega, deixa eu convidá-la aqui, né? Deixa eu ver se ela eu já vi que ela estava por aqui. Atenção, já a colega, né? Olha aí, ela está chegando. Atenção, olha ela aí. E o nome dela... Olá, professor. Oi, fala, querida. Boa noite, Gisele Conte. Boa noite. Tudo bem? Boa noite, pessoal. Estão me ouvindo bem? Perfeitamente, estamos te Tá ouvindo tudo bem? perfeitamente. A Gisele... Que honra estar aqui. A honra é minha. Você me desafiou e eu te devolvi o desafio e você está aqui. Isso já é um ótimo sinal. Só deixa eu te apresentar direitinho. A Gisele é advogada, Ótimo. formada pela Universidade de Bragança Paulista, né, na Universidade USF, né? São Francisco, São Unidade de Bragança Francisco. Paulista. Pós-graduada em Direito Civil e Processo Civil, Direito do Trabalho e Processo de Trabalho e Direito Previdenciário. Tem MBA em Direito Previdenciário, é empreendedora e criadora do Prévio Conte. E esposa e mãe, diz ela aqui. Isso é currículo, isso é currículo. E a Gisele... Isso é porque são profissões. Exatamente, são trabalhos árduos. E a Gisele, ela foi muito corajosa, inclusive, na escolha do tema. Não fui eu que escolhi o tema, ela escolheu o tema das contribuições em atraso. O que realmente você precisa saber. Bem-vinda, Gisele, uma alegria para mim ter você aqui. Uma boa noite. Conta para nós aí um pouquinho da tua história. Quem é a Gisele, como advoga, como é que funciona, e depois a gente vai falar sobre o teu tema aí também. Ai, professor, assim, foi numa brincadeira. Eu não esperava que fosse ler meu comentário. E aí leu e me chamou e eu falei sim. Eu disse sim porque é um desafio, não só pela parte técnica do assunto, mas por desenvolver a minha oratória, por estar aqui, por falar diante de uma autoridade que para mim é. Te admiro demais, te Obrigado. acompanho tem bastante tempo. Temos algo em comum, né? Vi que o professor é corredor, completou a maratona domingo. Na verdade, domingo eu não corri a maratona. Eu já corri maratona, mas domingo eu fui fazer a rústica com a minha mulher para acompanhar ela também, para puxar ela. Mas eu não estou preparado para uma maratona agora. Mas já fiz também. Eu sou corredora também, eu sou meia maratonista. Olha!
E aí, quando eu fui querer partir para maratona, aí eu virei mamãe, e aí não deu muito certo, tive que parar os treinos, mas enfim. Legal. Eu sou formada aí desde 2004, atuei em outras áreas do direito, como advogada iniciante, a gente vai fazendo o que vai aparecendo. E em 2017, eu me deparei com o direito previdenciário. Uma pessoa muito querida, ela era faxineira de um hospital, trabalhava na limpeza, e ela queria que eu cuidasse da aposentadoria dela. Aí eu falei que não, eu não faço, nunca fiz, né? Aí ela falou, olha, eu não quero saber, você que vai fazer. Pronto. Não teve E aí escolha. eu fui lançada, não tive escolha, e eu fiquei muito feliz com aquela confiança depositada em mim, né? E eu fiz, já foi uma aposentadoria já um pouco diferente, porque envolveu atividade especial, mulher, enfim, tudo mais. E aí eu fui escolhida pelo direito previdenciário e amei. Vi ali que não é uma questão, vai muito além de direito, né? Vai muito além das questões técnicas, envolve vidas. E ali no meu escritório, eu gosto muito de considerar a vida do cliente, né? E aí eu fui crescendo devagarzinho, devagarzinho. Eu tive uma advocacia autônoma por um bom tempo. E aí é muito legal, professor, que dia 15 agora eu completo 2 anos de escritório com o CNPJ. E essa live, ela tem um gostinho especial porque ela vai fazer parte dessa comemoração. Ah, Eu antes não acreditava, eu achava que ia ser, ai, é difícil, ai, não vou dar conta, ai, não, né? A nossa cabeça é a principal inimiga nesse momento, mas acreditei, abri meu escritório na cidade de Atibaia, que é interior de São Paulo, e estamos aí completando 2 anos. Nesse meio tempo eu fui estudando, fui me especializando e vi que esse tema em especial, ele vira e mexe, ele é tratado no escritório. Ele é um assunto top 5 de direito previdenciário é mesmo. e costuma trazer muita confusão para nós e para os clientes, né? Para o cliente, ele joga muito assim para nós. Ah, mas é só fazer a guia que eu pago. Ele nem tem noção, muitas vezes, da complexidade que é aquela situação. E quando a gente lida com o dinheiro e o dinheiro alheio, pesa muito, Verdade. né? E aí o que acontece? Eu tenho que tomar muita prudência, e aí nesse momento a gente conjuga o trabalho do planejamento previdenciário com essa questão do recolhimento. E aí vem a questão do ROI, e quando eu falo ROI, o ROI é com você. Vem na mente o professor, né? Mas hoje não dá para fazer assim né, de qualquer jeito. Hoje a gente tem que ter aí o planejamento, a gente tem que ver essa compensação, se é possível, se não é possível. E agora, recentemente, né, com o novo divisor, se isso vai interferir ou não, se o pagamento vai trazer direito adquirido ou não. Eu falo aqui da minha região é diferente daí do sul, né? Vocês são pioneiros em direito previdenciário. O resto do Brasil vai atrás. Tem uma tradição muito forte aqui, né? Já tem na construção de uma Uhum. jurisprudência, enfim, a gente tem realmente uma tradição forte. E você advoga em Atibaia mesmo. Em Atibaia, é uma cidade pequena, somos 130 mil habitantes. E aqui a gente é uma cidade do interior, mas estamos muito próximos de São Paulo. Então a gente tem de tudo. A gente tem muito rural, a gente tem também muito lado urbano, né?
Principalmente também atividades especiais, o pessoal da área da saúde, aqui na minha cidade tem bastante. Eu não sei se o doutor conhece, mas eu sou assim, vizinha da professora Gisele Paiva, Ótima. muito próximo, assim. Também eu sou super fã dela. E a gente está aqui dentro de uma região que é o TRF3, que aí, na minha cidade em específica, o acúmulo de ações vem prejudicando demais em questão tempo, né, para a solução de uma questão. Por isso que no meu escritório a gente dá muita ênfase ao processo administrativo. Uhum. Então, ali, o lado consultivo, o lado administrativo, eles são carro-chefes no escritório. Judicializar só se for No último questão caso. mesmo, só se for necessário mesmo. Entendi. E dentro dessa tua atuação mais administrativa, obviamente tu tem um acompanhamento consultivo do cliente, tu faz muita análise. Como é que tem sido assim? Muita análise. Eu imagino, claro, quem se propõe ao administrativo tem que tá com muita força na parte consultiva, assim, muita segurança, né? E tem que trabalhar com muita tranquilidade antes de entrar com o pedido. Como é que tu tens visto, assim, toda essa dificuldade em torno do tema mesmo da indenização de contribuições? Porque é um tema complexo, não é um tema simples. A gente tem que, de um lado, rebolar para provar que houve trabalho e remunerações, né? E a partir do momento que a gente consegue comprovar, tem que depois convencer o cliente, ou pelo menos dizer para ele que ele tem que pagar e não é pouco, por aquele período que ele pretende ver computado. E, além de tudo, depois a gente tem que enfrentar uma interpretação mais restritiva do INSS. Na formação de direitos adquiridos, de regras de transição. Como é que tem sido no teu escritório, antes de tu adentrares nas questões técnicas do tema, o enfrentamento dessas incertezas e inseguranças, especialmente quanto ao posicionamento do INSS? Como é que tu tens visto isso? Seria importante, eu queria te ouvir sobre isso. Então, aqui eu procuro lidar com muitas verdades para o cliente. A coisa não é tão simples assim, tá? O indenizar vai requerer aí um valor elevado, tá? Então, a gente até aqui faz um cálculo e apresenta para ele essa estimativa, tá? Então, aqui começa o risco 1. Primeiro, é essa estimativa. As documentações têm que estar em perfeita ordem. E aí depois vem a questão do INSS aceitar aquela situação, né? Então, assim, é risco sobre risco. Eu ainda não deparei em efetivo aqui no escritório com essa negativa do INSS com relação ao direito adquirido. Eu tive um que foi quase, mas ele não quis arriscar. E não quis arriscar. Porque assim, não quis arriscar. Por quê? A questão vai para a judicialização. E aqui, eu acompanho o professor, aí a situação está melhor. Anda melhor. Uhum. Aqui não. Aqui eu estou enfrentando muita questão tempo. A questão temporal é, assim, terrível, para não falar outra coisa. E o risco da interpretação do tribunal, que a gente ainda não tem. Aqui na minha cidade ainda não tem. Uhum. Então, assim, é tudo pautado para o cliente. E muitas vezes, dependendo da situação, eu tive um cálculo semana passada de 27 mil reais. Aí, numa situação de crise, você vai dispor 27 mil reais para o INSS, que esse dinheiro não volta, se você pagar, esse dinheiro não vai voltar. Como é que você vai dispor Sim. no atual momento? Sem ter certeza de que ele vai ser aproveitado, né? E eu não consigo dar o mínimo de esperança para ele. Olha, tem um julgado assim. Pelo menos aqui, na minha cidade, aqui perto, eu não consigo. Tá.
No TRF3 é muito devagar nessa questão. Depois a gente vai voltar para isso. Agora eu queria que tu contasse para nós um pouquinho, nos conta um pouquinho, nos explica um pouquinho, explica para essa galera que tá nos vendo, aqui nos ouvindo, como é que funciona essa questão da indenização? O que que é isso? Do que a gente está falando, né? Eu acho que seria legal contextualizar um pouco mais aí. Sim. Eu vou começar do começo. Vamos lá. Porque assim, eu espalhei essa live, eu falei, mãe, eu vou estar na live, então eu vou falar o óbvio primeiro, porque aqui vai ter gente de todos os entendimentos. Temos aqui muitos colegas, mas também tem aquele pessoal, cliente que vai participar aqui, pelo menos eu chamei uma galera, né? E aí vamos começar do começo mesmo. Primeiro assim, o que é estar em atraso, né? Boa. O atraso é fora do prazo, né? Venceu a guia, você já está em atraso. E aí o que acontece? Bom, fiquei em atraso, eu já posso recolher, como é que é isso? Eu vou por exclusões. Quem é registrado, tem a carteirinha de trabalho registrado, bonitinho, não precisa se preocupar com isso. A obrigação desse recolhimento é do empregador. Então, aí ele não precisa se ater a essa questão referente a esse vínculo de trabalho formal, tudo certinho. Outro também que a gente pode excluir dessa situação é o contribuinte facultativo. Ele é facultativo porque ele voluntariamente quer recolher para o INSS, a fim de resguardar ali um benefício para ele. Então, ele faz os seus recolhimentos, alíquotas de 11% ou 20%, e contribui voluntariamente. Se ele atrasar, for um atraso superior a 6 meses, ele já não pode fazer esse recolhimento. Então, ele vai ser desvinculado. Verdade. Mas a gente está ali lidando com o contribuinte individual, que ele é a grande matriz dessa questão, né? Que é ele responsável pelo próprio recolhimento. O contribuinte individual, só lembrando, é o autônomo, né? O autônomo, o profissional liberal, advogados, engenheiros, dentistas, o chaveiro, a faxineira, enfim, são contribuintes individuais. Certo. E aí, atrasou por algum motivo, sem condições financeiras, foi deixando, e aí deseja recolher em atraso. Até 5 anos, ele pode simplesmente recolher, faz a guia no site da Receita Federal e regulariza aquela situação de atraso. Até 5 anos. Até aí tranquilo, né? Sim. O problema é depois disso. O problema é quando passou muito tempo, e aí eu quero recolher. Justamente acontece quando eu penso em efetivo na minha aposentadoria, e aí eu me recordo, tal período eu trabalhei como Uber, enfim, qualquer coisa, e desejo fazer esse recolhimento para adquirir o direito à aposentadoria. E aí entra uma situação. Então, vou recapitular. Eu sou o contribuinte, eu deixei de recolher há mais de 5 anos, e agora eu desejo ter aquele período reconhecido pelo INSS. Então, eu vou falar para o INSS, eu vou declarar para o INSS que eu exerci aquela atividade e agora eu quero pagar. Então, acima de 5 anos, eu vou chamar esse período de indenização. Também muito comum aí chamado o período decadente. Porque aí a Receita, o governo, né, não pode te cobrar a mais, né? É Desse período. inexigível. Então, ele é decadente. Isso. É inexigível o crédito, isso aí. E aí vem a grande questão, né? Bom, quero pagar essa situação.
O primeiro ponto que a gente, como advogado, a gente tem que prestar muita atenção nesse detalhe, vai ser a documentação desse período. Se eu não tiver como comprovar aquela atividade, eu não vou ter como indenizar aquele período. E aí nós temos uma lista, né, um artigo de lei que lista os documentos que são possíveis para comprovação dessa atividade. Os documentos básicos, imposto de renda, inscrição na prefeitura, como autônomo. A gente pode expandir isso, né? Pensar fora da caixinha, um contrato de locação do imóvel que você eventualmente fez para a tua atividade, publicidade do negócio, enfim, tudo mesmo que puder levantar, eles vão compor o processo administrativo para o reconhecimento daquele período de filiação. E aí, assim, eu posso fazer um requerimento à parte, ou dentro mesmo de um pedido de aposentadoria, eu faço esse pedido. Hoje é melhor que seja dentro de um requerimento de aposentadoria, porque os outros requerimentos venho sentindo aqui no escritório que está largado, né? Tá passando, revisão nenhuma minha tá saindo, nem acerto de vínculos, nada. Essa é uma, Então a gente está aí adotando. essa é uma dica importante que tu está trazendo. Tu acha que vale mais a pena fazer no âmbito de um pedido de aposentadoria, porque teoricamente, e na prática tu tens verificado que isso se confirma, o INSS dá mais atenção aos pedidos de aposentadoria do que aos simples ajustes de CNIS. Sim. Porque assim, a gente vai saber que o requerimento vai ser indeferido, mas a análise daquela situação vai rodar. E assim, no meu sentir aqui, nos últimos 30 dias, tudo parado. Eu tenho um pedido simples de complemento de contribuição que está parado há mais de 40 dias. E os requerimentos de aposentadoria estão rodando melhor. E o que eu também estou percebendo bastante é eu tenho recebido contato do próprio analista do requerimento de aposentadoria sobre a questão de um eventual reconhecimento ali desse período, tanto para pagamento quanto para apresentação de documento. Isso eu nunca tinha visto, mas eu venho notado que até por WhatsApp eles estão entrando em contato. Olha aí. Eu achei bacana. Sim. Deu uma travadinha? Não, tá tudo bem. O pessoal tá falando? Pode seguir. Foi? Pode seguir, tá tudo bem. Então, aqui dentro do escritório, a gente está, então, fazendo esse requerimento dentro do pedido da aposentadoria e está dando certo, tá? Parece que agora também foi aprovado o concurso para o INSS, talvez dê uma engajada, né? Então, vamos lá. Eu sou o contribuinte, eu estou em atraso, eu tenho a documentação. A análise dessa documentação e a reunião desse documento vai comprovar que existiu ali o trabalho, a atividade, e você vai declarar para o INSS que você trabalhou e que você é responsável sobre aquele recolhimento. E aí o INSS vai fazer a análise e aí vai chegar o grande momento. Paga ou não paga? A guia, quem faz é o próprio INSS. Você tem ali uma expectativa. No escritório a gente faz ali um cálculo, geralmente é muito próximo, mas a guia é feita pelo próprio INSS. Então, quando o cliente me dá a guia, eu falo, não, calma. Quem dá a guia é o INSS, tá? Por quê? Porque passou pela análise e aí ele vai apontar
se sim ou não, tá? Veio a guia. Aí o meu cliente fala assim, e como é que eu pago? É tudo à vista? É tudo à vista. Não dá para parcelar. Porque eles acham que eu posso até indenizar, até pagar isso daí, mas eu teria que parcelar. Infelizmente não é possível. Esse pagamento ele é numa guia bem gordinha de uma vez só. Engraçado que eu tive um cliente que acho que a guia dele deu 12 mil e alguma coisa, e ele pediu emprestado para a sogra. É normal. Ai, me empresta, pelo amor de Deus. É normal. E aí, e é legal assim, que a guia, ela vence no último dia do mês que gerou. Por exemplo, a gente está hoje 13 de junho, se gerasse uma guia para pagamento, seria o último dia 30 de junho, né? 30 de junho. Sim. E aí, assim, você vai estar com aquela guia e tem que pagar de uma vez. Bom, a situação ali, quando é um pouco menor, você consegue pagar numa boa. E aí vem uma grande questão, será que vale a pena eu recolher esse período, pagar esse período, dispor desse dinheiro, ou de repente jogar para frente? Eu não vou pagar agora, eu vou trabalhar, vou continuar trabalhando, e aí eu compenso esses períodos. Aí vem uma grande questão que é do planejamento. Dentro do planejamento, a gente vai ter esse olhar macro da situação. Ou eu olho para trás e pago, e hoje, dependendo da situação, nas atuais regras, compensa, ou eu jogo para frente. E aí vai também muito da disposição financeira do cliente e o entendimento dele, né? Talvez mais para frente o benefício é melhor, talvez mais para frente a sua condição melhore. Bom, enfim, isso vai muito da questão do planejamento. Aqui tem uma pergunta. Estou olhando. Junto com o pedido, fiz o requerimento. Não tive sorte, junto com o pedido de aposentadoria, fiz o requerimento para complementação de contribuição abaixo do mínimo e também juntei contrato para validar período de 2020. Não foram observados. Aí é um pouco diferente a complementação, sim, né? Sim. Aí é uma outra questão. Segue a linha, segue a tua linha, vai lá. Bom, aí a gente tem que tomar muito cuidado em duas questões. Se esse pagamento em atraso, ele vai acontecer dentro da qualidade de segurado do cliente, do segurado, e se esse tempo vai contar para carência. Então, a gente está chegando perto de um assunto muito polêmico e que dá bastante confusão. Na análise do CNIS, que aí entra, mais uma vez, o planejamento e a análise criteriosa, você vai saber se é possível aquela indenização e se aquilo vai ser contado para carência. Antes, a lei só fala que pode pagar, né? Pode pagar e vai estar ali dentro da qualidade segurada e está tudo certo. A gente teve aí o decreto de 2020, ele consolidou uma situação que há muito tempo vinha sendo discutido, e ele veio traduzir, colocar uma pedra nesse assunto, que é esse pagamento vai ser contado para carência desde que tenha a qualidade segurada. Então, aí foi um divisor, né? Chega dessa discussão e está aí consolidado. Então, cabe a gente ali no escritório ver muito bem essa situação. Eu tenho muito medo disso, professor, porque envolve muito dinheiro e ansiedade de cliente. Então, ele fica ali numa situação e a gente tem que olhar aquilo com tanto carinho para que, de repente, vai que paga errado e você não observou que aquele pagamento foi em vão, ou se você contava com aquele pagamento
para ter carência, para gerar o benefício, não observou, foi por água abaixo. E aquele dinheiro não volta. Não tem como reverter aquela situação. Não foi um pagamento, como que é? Em débito lá, uma repetição em débito. Sim. Você pagou porque quis. Você pagou porque quis. Declarou a atividade e foi lá e gerou e pagou. Exatamente. Né? Exatamente. Não se trata aqui de um pagamento que você pode exigir de volta. Porque se você pagou é porque você comprovou a atividade, você pagou espontaneamente, era um tributo inexigível, mas uma vez pago ele é irrepetível. Então tem que ter muito cuidado mesmo. E até o professor Everson Salem aqui está fazendo uma pergunta se você tem alguma jurisprudência favorável sobre cômputo como carência, né? Após a primeira contribuição em dia. Everson, isso aí é exatamente, né, o problema que a jurisprudência criou para nós. Quando nós judicializávamos essas questões, seja por alguma razão, o INSS ele era favorável ao cômputo depois da primeira paga em dia. Valia sempre para carência, a indenização no âmbito administrativo. Mas por alguma razão, os advogados, quando iam discutir o direito de indenizar, ou seja, o direito de pagar em atraso, que às vezes o INSS dizia que não estava comprovado o período, o advogado já postulava também que fosse aproveitado para carência. E a jurisprudência começou a entender que não, se o período a ser indenizado, entre a data das competências a serem indenizadas e a data do pagamento tivesse havido perda da qualidade de segurado, não valeria para carência. Então, não bastava ser depois da primeira em dia. Tinha que ser depois da primeira em dia que te mantém segurado até hoje. Esse é o problema. E aí o decreto 10.410 trouxe o artigo 28, parágrafo 4º, por 3048. E eu te confesso, Everson, eu não vi nenhuma jurisprudência favorável, porque ela justamente traduz a regra do decreto uma jurisprudência contrária, né? E desculpa, pode seguir agora aí. Não, imagina, eu gosto de ouvir. Então, aí agora a gente tem que vencer duas questões, né? A qualidade e a carência. Então, a gente tem que desenhar a linha do tempo da vida do contribuinte e saber exatamente a situação dele em cada ano, né, que ele vai passando ali. Bom, e realmente, depois disso, depois desse decreto, muita coisa se solidificou. Mas vem coisa pior, né? Depois, agora, acho que foi em novembro de 2021, o INSS tomou uma posição rasteira, né, para a gente colocar assim, que as contribuições indenizatórias anteriores à vigência da emenda constitucional não ia poder aproveitar nas regras de transição. Então, ele acabou com o direito adquirido, ele sozinho, legislando. E aí, isso vem trazendo aí essa discussão, que aí a gente vai voltar para o judiciário, para que seja consolidado o direito adquirido do cliente. Ou seja, eu tô agora em 2022, eu quero recolher uma indenização anterior a 2020, para que eu fique enquadrado anterior à emenda 103. A emenda constitucional, isso. E aí o INSS não vai dar certo. Eu não vou dar. O que E aí, fala. E aí acontece essa confusão. Pode seguir, desculpa, eu te interrompi, mas é isso aí mesmo. Vai. Aí acontece essa confusão, né? Porque ele não quer que essa indenização seja vertida, seja contabilizada aí no direito adquirido. Só que assim, uma vez que se comprovou a atividade, uma vez que ele deseja contribuir, por que não? Né? Se a indenização, o valor contributivo está sendo atendido, eu estou falando de um dever. O meu dever é de pagar, eu vou pagar. E a resposta disso é o meu direito. Eu pago para ter o meu direito reconhecido. E o INSS não. Inclusive,
né? Inclusive, se a gente partir da regulamentação que tem na lei, a Lei 8.212, no artigo 45A, que é quem trata legalmente da regularização e da indenização de períodos, ela diz que o segurado que quiser computar o tempo de contribuição poderá indenizar aquilo que não houver contribuído se comprovar a atividade e tal, e vai dar o critério. Então, a própria lei já diz que vai ser validado como tempo de contribuição. Isso a lei já está dizendo. E quando ela diz que é válido como tempo de contribuição, é válido para todas as finalidades. Tempo de contribuição não é tempo de contribuição para isso ou para aquilo. Vale como tempo de contribuição para todas as finalidades que o tempo de contribuição existe. E uma dessas finalidades é para formar direitos adquiridos ou até regras de transição de pedágio. O INSS veio com essa daí no comunicado número 2 de 2020 e de 2021, comunicado número 2, 2021, e depois isso gerou a portaria 1384, 1382 ou 1384, que agora não me lembro o número exato, e agora na instrução normativa. A questão aqui, ela é de alto risco, e aí eu entendo realmente o medo, né? Porque se eu pagar esta indenização, que tem como objetivo gerar cômputo de tempo até a data da reforma, seja para gerar direito adquirido, seja para gerar enquadramento nas regras de transição de pedágios, porque essas regras também contam o tempo até 13 de novembro de 2019, eu pago essa indenização para o INSS dizer, não, eu botei dinheiro do meu cliente fora. A questão agora é, qual a estratégia que a gente deve adotar para isso, né? Já que o INSS tem que se manifestar sobre o direito de indenizar, será que eu não posso provocar o INSS a dizer para qual finalidade ele vai considerar aquela indenização e antes de pagar eu discutir judicialmente? E aí é que eu vejo que o pessoal tem adotado algumas estratégias. Como é que tu está fazendo nesses casos? Olha, dentro do requerimento, a gente fazer a petiçãozinha questionando. Isso. Mas o que que eu venho, um caso bem prático, é o analista ignorar. Ignorar a situação e, ó, vida que segue. Então, assim, vai depender muito. A gente faz a nossa parte, a gente vai lá e provoca o INSS. Mesmo ele ignorando, tá ali o nosso questionamento. E dali é encaminhar para o judiciário. Mas ele está provocado. Ele que não fez a parte dele, né? E aí, dentro de uma revisão de ato de indeferimento, ou mesmo em recurso, o recurso é legal porque ele vai para a junta, né? E ali eu prefiro o resultado da junta, que analisa de uma maneira muito melhor do que o crivo do judiciário. Sim. Então a gente tenta ali. Mas como é que você... A estratégia da revisão e do recurso. Mas como é que você recorre se o INSS não se manifestou sobre isso? Porque aí você vai ter recorrido quando já pagou e ele não deu direito? Não paga, não corre esse risco, porque uma vez pago não volta. Aí que tá, isso quer né? dizer. Então faço esse questionamento, esse requerimento prévio ao pagamento. Sempre. Para não correr esse risco de perder o dinheiro. E em recurso, discutir essa situação. Para que volte. Isso mesmo. Para que volte e seja feita a diligência ali, né? Vamos dizer. Tem algumas decisões já advindas do Conselho de Recurso da Previdência determinando que o INSS observe a contagem para a formação de direito adquirido. Aqui na 4ª região, a gente tem utilizado também o mandado de segurança, mas quando, claro, a gente pede para o INSS se manifestar. E existem casos, inclusive, que mesmo sem pedir, o INSS está dizendo, ora, não vai ser considerado para isso. E aí, mandado de segurança, e olha, o TRF4 aqui, a Justiça Federal aqui tem sido sensível a essa causa, dizendo, não, o INSS tem que aproveitar.
tem que aproveitar como tempo de contribuição para formar direito adquirido ou regra de transição do pedágio. Então, a gente tem conseguido bons resultados, mas é inseguro. O que eu não recomendo também? Não pagar essa... Eu não recomendo pagar essa indenização sem ter a certeza que vai aproveitar. Exatamente isso, é mandado de segurança. E detalhe, professor, que dentro da tratativa do cliente, pegar um termo de ciência, ou qualquer coisa assim nesse sentido, que ele saiba dessa situação. Importantíssimo. E se ele quiser correr esse risco, ele tem ciência. Para que depois não vá falar na OAB, né, ou reclamar por aí, que ele não foi orientado, que ele perdeu dinheiro, que é culpa do advogado e tudo mais. É muito sensível lidar com o dinheiro alheio. Então, assim, a gente está naquela situação, orienta a não pagar, e aí, até para mandado de segurança, essa petiçãozinha provocando o INSS vai te trazer mais embasamento para comprovação do direito líquido e certo. O único problema aqui na minha região é realmente questão temporal. Demora muito para um resultado. Ótimo. Eu tenho, até mesmo para distribuição de ação aqui, de 6 meses para mais. É complicado. Distribuir. É complicado. Né? Muito complicado. É muito complicado. O TRF3, então, o TRF3 ele realmente tem tido vários problemas. Assim, né? Eu trabalho com o TRF3 e sei, não tem sido fácil. Não tem sido fácil. Mas alguém está colocando que a quarta região é um mundo à parte. Mas não é tanto assim, tá, Nilce? Não é essa Disneylândia assim também. A gente enfrenta bastante dificuldade. O juizado especial aqui é um caos, é complicadíssimo. Mas é que é um tema delicado. Mas a gente tem um pouquinho de inveja. Eu sei, porque a gente tem uma tradição, assim, na quarta região ser pioneira, ela ser vanguardista em alguns aspectos, mas, assim, não tem sido fácil em vários aspectos. No Tribunal Regional, por exemplo, a gente tem 2 turmas bem diferentes uma da outra. Bem diferentes. Uma muito melhor para se trabalhar, assim, na advocacia do que a outra. Então, realmente... não é essa maravilha toda quanto se imagina. Agora, essa questão da indenização é preciso ter segurança, é preciso trabalhar com segurança, né? E como é que você tem visto, assim, como é que você tem visto quando há uma segurança, né, de aproveitamento? Porque tem uma vantagem, quando você está indenizando, o INSS diz antes, né? Se vai valer ou não vai valer. Então, você tem uma certa margem aqui. Como é que você vê o cliente nisso, assim, quando ele se assusta muito com os valores a pagar, como é que é? Ele já vem mais ou menos sabendo disso? Como é que é? Assim, quando a gente já vai falar do pagamento em atraso superior a 5 anos, é uma multa alta, né, de 10% a 50%, juros, correção. Então, assim, de uma contribuição pelo valor mais baixo, ela acaba ficando alta. Não tem como. Então, geralmente a gente está falando aí de guias gordinhas, que eu chamo aqui no escritório. A guia está muito gordinha, porque ela vai ficar alta. E a principal preocupação do cliente vai dar certo, doutora? E é isso, deixa você numa situação de apostar no seu próprio taco, né? E aí vem da análise. Lembrando, né, que multa e juros não devem incidir para competências indenizadas anteriores a outubro de 96. Né? Outubro de 96. Isso, até 11 de 10 de 96. Isso, até 11 de 10 de 96. Isso, inclusive, foi objeto do tema 1102, recentemente afetado pelo STJ, do qual eu participei como representante do IBDP na condição de amicus curiae. Eu fui para a sessão, mas não precisou sustentar, eles já julgaram ali e mantiveram a posição da jurisprudência que já era consolidada nesse sentido, mas que agora está tomada em controle, em sede de repetitivo. Então, legal, se você puder escolher, quer pagar 3 anos entre 94 e 96 ou entre 96 e 98 ali, paga 94 e 96, você paga sem juros.
né? Você paga sem multa. Então, Uhum, porque a multa e os juros, elas podem uhum. significar um incremento de 60% no valor de cada parcela. Porque a multa pode chegar, a multa é de 10% e os juros podem chegar a 50%. Então, realmente Isso, pode ser muito verdade. alto. Então, o que vem acontecendo nos últimos tempos, nos últimos 6 meses, mais ou menos, no escritório, 4 a 5 meses, é o cliente desistir dessa questão, real- realmente por questão financeira. Sim. Eu não tenho esse dinheiro, né? Por mais que seja bom, às vezes vantajoso naquela situação, ele não tem essa condição. Então, vou colocar peça rara o cliente que vai lá e deseja quitar. É. A maioria prefere, dentro do planejamento, jogar. Ah, tá faltando 3 anos, então vamos É isso que eu ia te jogar dizer. para uma regra de É isso que eu ia te transição perguntar. Você tem feito isso dentro do planejamento, né? É um serviço que dentro do você está planejamento. incluindo no planejamento, né? Então, você faz o planejamento e já verifica Uhum. como ficaria se ele, por acaso, indenizasse. E, e esse E cliente, quanto tempo ele recupera esse dinheiro? claro, claro, claro. E o cliente tem pago pelo planejamento. Então, você tem conseguido, pelo menos, fazer a cobrança do planejamento. Sim. Esse Previconte, esse Previconte, ele é o produto que eu criei no escritório. Olha aí. Ele é um canal, né? É um canal que eu vou falar. Eu tô em processo de implantação no YouTube e aqui dentro das redes sociais, que vai ser um canal para a gente falar de direito, de empreendedorismo e de desenvolvimento pessoal. Legal. E dentro desse Previconte, no meu entendimento, o planejamento ele engloba isso. Ele não está falando só de uma aposentadoria, ele está falando de um futuro de uma família, do futuro de uma pessoa. Então a gente tem que abraçar todas as, as possíveis alternativas ali e apresentar esse produto que eu falo que ele decide futuro, ele decide sonho, ele decide o que eu vou querer fazer na minha velhice, né? É estranho a gente estar falando isso, o professor não tem 40 anos, né? Não, eu tenho. Tenho. Mas é legal a gente falar desse assunto. Claro, claro. E aí eu vendo esse produto para o cliente como um esclarecedor da sua situação. A gente olha passado, compensa, não compensa, como é que está a sua situação. A gente olha o presente e faz as análises de futuro. E aí, a grande assim, tipo, 85% não prefere indenizar, prefere Claro, vou claro. escolher uma regra de transição e vou para ela, Que legal, né? que legal. Muito legal esse projeto do Previconte. Quando é que você vai colocar ele em prática? Assim, já com o canal? É, agora agora já para os 2 anos, né? Esse ano eu pude investir no site, no próprio local lá do meu escritório, né? Esse ano eu pude fazer a decoração do escritório, trabalhar essa questão do site e das redes sociais. Eu fiz um curso de oratória para poder desenvolver isso. Por isso que eu te disse que é um desafio estar aqui. Eu poder falar com o professor, que para mim é uma autoridade e eu fico nervosa, Ah, e poder falar também com os meus olha, colegas, com os meus e ó, clientes. Então, mais de 120 pessoas ao vivo nesse momento te ouvindo. muito Então é obrigada. bastante gente. E eu Bastante. posso dizer assim, você foi muito bem, você mostrou muita tranquilidade, muita segurança no que o pessoal está dizendo que você está ótima, muita segurança Obrigada. no que você está apresentando. Dá para ver claramente que você sabe do que está falando. E é um tema super complexo. Você escolheu um tema Obrigada. difícil para falar. Então você está de parabéns. Assim, você passou
com louvor nesse teste. Se você estava se colocando como Obrigada. teste, passou muito bem. E qual é o próximo passo do Previconte? Professor, o próximo passo é um podcast, né? A gente está aí já em processo de teste já, de ver as questões e poder chegar muito mais próximo do cliente, muito mais próximo dos canais e poder falar sobre direito previdenciário, sair de uma situação inatingível e falar a língua do povo e trazer esse direito, né? A gente precisa mexer com esse judiciário. Me perdoe entrar agora numa questão mais política da situação, mas é que vem sendo tão triste as bordoadas que a gente está levando, Verdade. né? E poder trazer a voz do povo. E o povo fala por nós advogados. Então, assim, é só paulada que a gente está falando, que a gente sofre, é todo dia uma novidade. Foi muito legal o teu post sobre ficar feliz, ficar triste, ficar feliz, ficar triste. É isso. É isso. E o cliente precisa entender, precisa estar junto, né? E partir para cima, escolher bem os nossos representantes. Esse é um ano muito legal, é crucial, né? Poder escolher os nossos representantes e a gente não passar mais. Ou minimizar essa situação, né? Muito legal, muito legal. Olha, queria te dizer assim que foi uma revelação para mim. Eu acho que tu tens um talento especialíssimo, né? Tu vais aos poucos aí, com o andar do tempo, ganhando mais desinibição também, é natural, mais desenvoltura, mais naturalidade na câmera, que é tudo novidade, a gente sabe disso. Todo mundo que está aqui produzindo conteúdo sabe, já passou por isso. Tu tens uma proposta de te comunicares com o cliente final, que eu acho que é muito legal também. São propostas diferentes. A minha proposta aqui nesse espaço não é essa. Aqui eu me comunico com o advogado, com o aluno, com o colega, enfim. Mas eu acho que tu tens um caminho muito bonito pela frente, eu não tenho dúvida, né? Eu fiquei Obrigada. muito feliz de ter sido, assim, digamos, uma pessoa a te dar voz aqui também. Eu acho que é importante. E tu estreias um programa que a gente vai ter pelo menos uma live por mês, vai ser assim. Com um colega, com um aluno, com alguém que tem uma experiência ótima na advocacia, mas que ainda não teve uma voz fora do seu ambiente, do seu mundo. E a gente quer trazer esse pessoal para cá também. E foi muito legal. Para mim foi muito legal ter tido essa experiência contigo. E queria que tu soubesse, pode contar comigo daqui para frente no teu projeto. Se precisar de alguma coisa, é só falar que a gente está aqui. Professor, já fica convidado para o meu podcast. A gente consegue gravar à distância. Com certeza. E você não tem noção do bem que o senhor faz para nós. De todo dia ter aquele café previdenciário, eu não perco. Eu deixo tocando enquanto eu vou me arrumando, mas eu não perco. As discussões ali são ótimas. A sua opinião pessoal é ótima. Chega daquela posição teatral, né? O senhor é gente como a gente, fala, defende, critica quando precisa ser criticado, fala quando precisa falar o que tem que ser falado. Então, e abrir esse espaço que eu inesperadamente estou estreando, faz um bem danado para nós. Eu saí da minha zona de conforto, da minha rotina como mãe, como advogada, para ter uma live excepcional, para falar de um assunto que gera muita discussão, e aí tem os seus pormenores. Eu vi que uma colega colocou a situação de estar em ter doença de câncer, estar com contribuições em atraso, toda uma problemática, e faz a gente estudar, a gente ir atrás e melhorar cada vez mais. Então isso, professor, acho que não tem dinheiro que pague a minha gratidão
E estar aqui para mim é muito emocionante. Que Deus te abençoe sempre e que vida longa, que eu possa fazer isso por muitos anos. Querida, assim, muito obrigado. Eu fico comovido sempre, assim, fico emocionado com as tuas palavras e é isso. Esse espaço é para a gente poder discutir nesse tom que você falou. É a língua que todo mundo fala. A gente não tem aqui nenhuma pretensão de ser um acadêmico. Não. Quando tem que ser, a gente é em outros ambientes, mas aqui não. Aqui a gente procura falar o que todo mundo fala e como a gente pode se entender. Então, fiquei muito feliz mesmo. Te agradeço E demais. ser entendido, né? É, isso aí. O negócio é ser entendido. A gente precisa comunicar o que a gente sente, o que a gente pensa. E isso tem que ser recebido pelo outro, mas a gente tem que entender que o outro pode ter um pensamento diferente. Eu acho que esse espaço é democrático, por isso que ele é democrático. Assim, eu aceito todas as opiniões. Sim. Posso não concordar, mas aceito todas elas, desde que sejam feitas com respeito, com diálogo, e tá tudo bem. Mas é isso. Querida, muito obrigado. Te desejo todo sucesso. Eu que Conta comigo nesse agradeço. podcast. Conta comigo, tô dentro. A hora que você precisar, você me chama. E é isso, tá? Te desejo todo sucesso e uma jornada linda pela frente. Obrigada, professor. Mais uma vez, meu muito obrigada. Eu adorei o momento. Eu fiquei bastante nervosa durante o dia. Não pareceu aqui. Mas fluiu bem, graças a Deus. Foi ótimo, foi ótimo. Um grande beijo. Foi. Um grande beijo para todo mundo que esteve aqui com a gente. Espero ter ajudado em alguma situação. O óbvio sempre precisa ser falado. Verdade. A gente, no dia a dia, acaba atropelando algumas informações que precisam sempre dar uma olhadinha, sempre insistir ali, revisar. Invista no processo administrativo, vale a pena. No consultivo, vale a pena, do que a espera do judiciário para alguma coisa. É isso aí. Muito obrigado. Gente, até amanhã de manhã no cafezinho. A gente segue por aqui. Grande beijo. Valeu. Tô lá, hein? É isso aí. Tchau, tchau. Tchau.